Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Falando do etarismo, e esse é o tema do vídeo, ou seja, o racismo acerca das pessoas pela sua idade, normalmente velhos, eu digo que isso daí vai ser um problema dos nossos menores daqui a algum tempo. Eu lembro que eu já citei, né, a história da mulher que ficou famosa por dizer que está preparando os filhos para profissões que não existem, né? E aí ela responde quais. E ela disse não saber. Bom, realmente, se não existe, temos de inventá-las. Mas assim, profissões que a gente sabe que no futuro que aparentemente continuarão existindo no futuro, são duas, que é a de palhaço, certo? Porque, assim, existem esses velhos que não morrem mais, né? Basicamente, não vou dizer que a expectativa de vida projetada para um ano, por exemplo, é de 76 anos, mas a pessoa chega aos 80, bate os 90, não uma pequena minoria, mas de certa forma expressiva nessa daí, e principalmente com a qualidade do avanço médico, ela precisa de quê? De entretenimento. Porque afinal a pessoa chega numa idade mais avançada, claro, com problemas de saúde, com problemas físicos, mas às vezes com a mente ainda afiada, né? Isso não quer dizer que ela está apta ao trabalho, por exemplo, físico, né? Principalmente físico e até mesmo intelectual, porque afinal ele cansa, mas ele precisa de entretenimento, entendeu? Então, assim, de palhaço, basicamente você ainda vai continuar tendo essas profissões. E, como eu disse, de avanço médico, você vai ter o geriatra, certo? Porque, assim, você tem e bom, provavelmente uma profissão que vai deixar de existir vai ser a de pediatra. Obviamente eu não digo que vão deixar de ter gente deixando de ter filhos, né? Mas a base da sociedade, que das sociedades, principalmente quando a gente pensa na nossa sociedade na nossa sociedade ocidental, capitalista, industrial, burguês e por aí vai, é a classe média. E ela está cada vez tendo menos filhos. Eu não vou dizer que isso é irreversível, principalmente em termos de Brasil, mas eu digo que em países, como se diz, que eram mais ricos, como a Europa, por exemplo, até mesmo do Japão, você vê que o declínio da população nativa vai tender a diminuir. Tanto que se você for ver nos países mais desenvolvidos, né, da Europa, os nomes que são mais registrados são nomes de origem árabe. E, bom, o que eu digo disso? Obviamente eu não estou afirmando que é a questão da Eurábia, né, como muita gente diz, ou algo como um genocídio branco. Isso daí é bobagem. Mas simplesmente é um fenômeno social que está sendo posto
diante de nós. E assim, países como o da América Latina, onde você já tem um crescimento de mulher e não tem a atração de imigrantes, muito contrário, exporta pessoas. Então, consequentemente, você já vê que a população vai se envelhecendo. é, Como eu digo, não há como saber o futuro e dizer que isso é irreversível, mas eu acredito que realmente seja, né? Eu não vou, como eu disse, é uma opinião de que é irreversível, no caso dos países da América Latina, da América do Sul principalmente, mas vai saber, há-se um incentivo para virem para cá. Eu digo que a população nativa, né, ou seja, gente que já está aqui, brasileiros, filhos de brasileiros e por aí vai, provavelmente não aumentarão a quantidade de seus filhos, terão de trazer pobres como de outros países e tentar integrá-los à cadeia produtiva, que é uma coisa que não está acontecendo, por exemplo, na Europa. O europeu, antes de ter, apesar de a imigração da Europa sempre ter sido uma questão, como se diz, espinhosa, porque, por exemplo, a imigração africana existe desde o contato com a África, assim como a muçulmana. Então, assim, e, por exemplo, o problema nas décadas de 80, 70, de 1980 a 1970, por exemplo, a imigração do leste europeu, isso até depois da queda do muro, certo? Era preferível ter um africano, um turco ao seu lado do que um romeno, um búlgaro, por exemplo. Enfim, mas o que acontece e eles conseguiram ir se integrando à sociedade. Agora, com os milhões que foram e chegam, fica mais difícil. E também temos a questão do avanço tecnológico, certo? Que vai tirando, e eu não digo isso, o trabalho das pessoas, certo? Principalmente em áreas industriais. Eu, como disse, duvido que tire o trabalho de pessoas criativas, o trabalho criativo. As máquinas têm a função de trazer o acesso de ser uma ferramenta, e a inteligência artificial é um exemplo disso, de trazer algo para a mão da possibilidade de de criar arte, né, nas mãos das pessoas comuns e não de uma pequena elite. É claro que conforme vai se elitizando, né, no sentido de não, essa arte não é feita por humanos, ou então essa pela IA+. É que nem hoje você vê na arte moderna. Tem um TikToker que recebe desafios de transformar coisas comuns. Eu vi um vídeo muito legal que ele transformou um sanduíche de salame numa obra de arte moderna. Engraçado. Mas é para dar um exemplo. E isso é o que? O negócio de você não ver. Na verdade, é o que? É um elitismo. A pessoa provavelmente não está vendo também, ou sabe que não tem ali, mas para se achar superior, ela explana, ela consegue discorrer sobre a profundidade de algo que é profundo, que é raso como uma cuspida, certo? Enfim. Então, assim, não, como eu disse, de projeções do futuro, e aí eu falo do Brasil, e também de profissões, eu não digo profissões que surgirão, mas duas que se mantêm, que é a de palhaço e a de geriatra. Porque teremos muitos velhos entediados e que, conforme a medicina avança,
eles terão de ser entretidos. Então isso daí já temos duas profissões se ali retroalimentando. E uma curiosidade por mais que a cabeça esteja afiada e o corpo até consiga caminhar com as próprias pernas, as pernas estejam boas, é algo interessante é que não há autoajuda para adultos, certo? E não há coaches, porque as soluções não são rápidas e nem fáceis. E é muito. Por mais que eu diga que o futuro, eu já disse e continuo a repetir, que o futuro é feito hoje, com o que temos hoje, isso não quer dizer que. Isso não quer dizer que a gente não possa prever o futuro e nem que certas coisas não vão avançar. Prever o futuro de fato não dá. Então, bom, como eu disse, a gente vai precisar de entretenimento fútil para idosos. E também precisamos de tempo para pensar. E o tempo nós já temos e eu vejo, voltando à questão do etarismo, que pouca gente está pensando. Há muita solução para resolver os problemas dos jovens, há muito solução para resolver os problemas dos jovens adultos, há muitos problemas, gente se preocupando em responder as questões das mulheres adultas, mas ninguém pensa tanto nos homens adultos quanto nos idosos. E quando os problemas surgirem, pode ser que seja tarde. E não tenha quem possa ajudar efetivamente. Mas como eu disse, isso é baseado no nosso presente, que não pensa no futuro. Certo? Obrigado. E tente ser feliz.